Graças a Deus, queridos, e seja bem-vindo em umas aulas mais completas de todos os meus cursos, que é Revelações Profundas, só que eu vou dar só um pedacinho aqui para você entender, porque Revelações Profundas são só mensagens expositivas. É um curso aí com mais de 58 pregações diferentes, todas expositivas, com estrutura para você pregar de 50 até 1h30. Então, eu vou dar um pedacinho para você poder conhecer parte desse nosso curso que é chamado Revelações Profundas. Mas tem um projeto Me Ajuda que eu te ajudo. A mensagem vai estar incompleta. Agora, quer receber ela completa? Desafio para você. Me ajuda, que eu te ajudo. Eu preciso, nas próximas 48 horas, 1.000 visualizações nesse vídeo. Eu preciso de 100 likes e 100 comentários aqui embaixo. Me ajuda. Curtindo, comentando, compartilha com geral. Se a gente bater juntos 1.000 visualizações, 100 likes e 100 comentários em 24 horas, eu mando para cada um de vocês que comentaram aqui embaixo esse esboço completo. Agora, vamos à aula. Deus te abençoe. Então vamos agora organizar tudo isso que a gente aprendeu junto aqui. Como eu sempre digo, aquilo que o Pai falou, meu coração vem me inspirado há muitos anos. Todas as vezes que eu passo por esse texto, sempre Deus agrega alguma coisa, uma nova revelação. Então foi o que eu compartilhei com você e com certeza aquilo que o Pai falou ao seu coração enquanto você era ministrado, ele falou ao seu coração, você pontuou no seu caderninho aí. E agora a gente vai organizar isso tudo aí. Vamos lá. A título de saudação, como eu sempre digo, saudação é aquele momento breve, que não pode passar de 5 minutos, salvo se o pastor local, o seu pastor, diga para você, o nosso irmão Pedro tem 10 minutos uma palavra de saudação. Aí você tem mais tempo. Do contrário, saudação não pode passar 10 minutos, tá ok? É um tempo reduzido, como o próprio nome diz, é só uma saudação, um breve momento. Então eu queria que você entendesse esse princípio para acabar não furtando o tempo do pregador e reduzindo a pregação da noite, que é a mensagem principal, ok? Então, dentro do Agindo Sem a Direção de Deus, você tem aí 16 pontos que você pode trabalhar na sua palavra de saudação. Como eu sempre digo, a minha orientação é que você use apenas um versículo ou trecho de um versículo para que você, quanto menos tempo você usar lendo, mais tempo você vai ter para fazer a aplicação. Ou seja, se você ler 3, 4 versículos, você vai ter menos tempo para poder aplicar isso no coração dos seus ouvintes. Se você faz uma leitura rápida, de 30, 40 segundos, você vai ter mais tempo dos 5 minutos para desenvolver essa linha de raciocínio, ok? Então, saudação, 5 minutos, a não ser que a ideia que você queira dar na sua saudação, você necessite de uma abrangência maior do texto. Exemplo, nós colocamos aqui, primeiro, segundo e terceiro versículo, são 3 verdades que nós achamos dentro de um único versículo. Qual? Versículo 7. Ok. Pastor, mas eu quero usar um ponto só desse aqui, mas eu quero citar tudo. Então tá bom, você vai ler o versículo 7 todo e vai trazer uma palavra de saudação somente em cima dele. Ok? Mas, se você quiser caminhar com aquilo que você aprendeu aqui nas nossas aulas, você tem aí 16 pontos para você trabalhar acerca aí de passagens para você trazer uma saudação quando você for convidado. Agora, se você, não, pastor, eu já estou migrando, já prego um pouquinho mais, eu quero pregar mensagens um pouco mais extensas, o que o senhor me orienta? Se você é novo convertido, se você é pregador iniciante, se você começou novo, está novo no Ministério da Palavra, eu te oriento de 20 a 30 minutos. Eu oriento 20. Se você está começando, eu oriento 20. É um tempo muito bom, não é muita coisa, você consegue comunicar muita coisa em 20 minutos e é um tempo que vai passar rápido. Eu sei que no início bate aquela agonia de você estar falando, o conteúdo acabar e parecer que o relógio não sai do lugar. Só que você vai perceber, graças a esse nível de organização que você aprendeu aqui em tópicos e como você vai compilar as revelações nesse texto, você vai perceber que ter o conteúdo é tranquilo, agora é só a questão do desenvolver. Então, aí a gente vai trabalhar essa questão, ok? Então você tem aí versículo 7 e 8, falar de algumas pessoas que agiram sem a direção de Deus, como eu orientei para você, ok? E aí você tem aí, eu coloquei 4 tópicos, estou fazendo assim para poder te ajudar. Pastor, tenho pouco conteúdo para pregar 20 minutos. Use 4 tópicos, fale 3, 4 minutos para cada um, mas as outras partes, pronto, 20 minutos. Pastor, tenho 30 minutos, mas tenho muito conteúdo, mas não tanto para mais de 30. Ok, mas 4 tópicos vai passar.
usa só 3. O mínimo que é orientado dentro da homilética são 3 tópicos, para que você consiga dar aquele tom de início, meio e fim, ok? Então, o mínimo são 3. Então, se você tem pouco conteúdo, aí você tem 4 tópicos, fala um pouquinho de cada um, discorra um pouquinho de cada um, mais os outros pontos inerentes à sua pregação, e tá aí sua mensagem com 20 minutos. Ah, pastor, quero forçar 30. Tem problema. Os mesmos 4 tópicos, e você vai colocar um pouco mais de conteúdo para cada um deles, ou reduz um tópico e trabalhe mais conteúdos acerca de 3. Se você... Esse esboço que você está vendo diante de você é só uma ilustração, tá? Se eu fosse pregar essa mensagem, colocaria outras questões, é só mesmo para você poder entender a organização de como deve ser feito. E aí, dentro daquilo que o Pai falou ao seu coração, você tem inúmeras palavras para trabalhar. Agora pegue as que você sentir de Deus, organize aí no seu esboço. E aí sim, depois de ter organizado cada uma delas, segundo aquilo que o Pai falou ao seu coração, agora é orar, estudar, desenvolver essa mensagem em casa e depois na sua pregação. Agora, falando do coração de quem já vai pregar um pouco mais, para você que já prega com mais tempo, ou para você que já vem nessa batida de 20 minutos, 30 minutos, e como uma crescente, graças ao bom Deus, você foi ganhando conteúdo, você foi amadurecendo, você foi desenvolvendo, agora você vai passar para uma mensagem um pouco mais longa, te deram mais tempo, não é isso? E aí eu coloquei para você esse esboço com 7 pontos, ok? E aí você vai trabalhar a tua leitura inicial, a tua introdução, falar de personagens da Bíblia que agiram, não é isso? Sem a direção de Deus, até aí tudo bem. E aí eu coloquei 7 tópicos. Por que 7? Esse texto tem muitas informações para você compartilhar. Coloquei 7, que é aquilo que dentro da homilética nós, professores, ensinamos a você não passar de 7, tá? Para não ficar muito cansativo para os seus ouvintes. Então você tem 7 pontos para você desenvolver uma mensagem. Pastor, 7 pontos para eu que eu vou pregar 40 minutos, como é que eu faço? Você fica muito à vontade. 40 minutos é um tempo ideal, um jogo muito bom. Eu opto em pedir, quando posso, claro, 50 minutos a 1 hora. Mas 40 minutos você consegue aí tranquilamente desenvolver uma mensagem com muito conteúdo. E aí você tem 7 tópicos aí para você desenvolver, né? A título ilustrativo, claro, que está diante de você. E aí você vai falando aí, fazendo a devida aplicação de cada um deles. Introdução, conclusão, leitura, apresentação. Pregou 40 minutos. Para 50, ou você mantém os 7 tópicos e bota um pouco mais de conteúdo para cada versículo, ou, pastor, não, eu não quero trabalhar com 7 para não ficar muito extenso na quantidade de tópicos, porque tem alguns que eu quero investir mais tempo. É essa percepção que você, enquanto aluno, precisa ter. Tá, eu estou aqui com 7 tópicos, tenho 50 minutos, ok. Falo 6 minutos para cada um, preguei 50 minutos. Só que, de repente, você olha para o 5º ponto aqui, não saímos do lugar, e você quer dar uma ênfase maior nele. Aí, se você deseja dar uma ênfase maior nesse aqui, qual é a sugestão? A sugestão é, você diminui os tópicos, ok? E aumenta o conteúdo. Então, ao invés de você pregar aí 7 tópicos, você trabalha com 5 tópicos, trabalha aí com 8, 9, 10 minutos. Claro, se for a mensagem para 1 hora. E aí você trabalha com 10 minutos em cada tópico, e aí você vai ter uma mensagem mais longa, menos tópico e mais conteúdo. Então, a diferença de 40 para 50 minutos dentro das nossas aulas aqui não é nem o conteúdo, porque o conteúdo você tem. Você tem aí vários tópicos que você pode trabalhar, tem aqui 7, tem outros que você não tem como nem usar para uma mensagem com 40, 50 minutos. Então a questão aqui não é conteúdo, e sim aquilo que o Pai inspirou o seu coração a falar de cada ponto desse. Então, pastor, eu vou falar pouco de cada um. 7 tópicos. Pastor, eu quero dar profundidade, eu quero ir fundo nessa mensagem. 5 tópicos, e aí você trabalha aí 8, 9 minutos para cada um deles. Agora, o esboço completo, que eu já sou recorrente em falar isso, que eu não oriento que você pregue, eu não oriento porque você tem 16 pontos. Eu julgo necessário, pelo menos no mínimo, 5 minutos para cada ponto desse, para que a mensagem ganhe profundidade, porque o que faz uma mensagem não é você citar a revelação, mas sim você dar profundidade à revelação e fazer com que ela tenha sentido na vida dos seus ouvintes. E eu julgo ser necessário, no mínimo, 5 minutos para cada ponto. Vamos lá. 16 revelações, mais as que o Pai te entregou.
Deixa eu me deter apenas aos 16. 16 aqui, vezes 5, você já tem aqui muito tempo. Meu Deus do céu, você já tem 80 minutos, você já tem 1h20 só com esses 16 pontos, mais apresentação, introdução, leitura e conclusão. Então você vai pregar em 1h30, então é muito complicado. Mas se você já está aí, veio pregando há 40, 50 minutos, foi convidado para pregar numa vigília, numa conferência, num congresso, e te deram tempo, aí sim. Qual é a minha orientação? Primeiro, você tem tempo para desenvolver essa mensagem completa? Desse nível aqui? Enquanto você pensa. Segunda pergunta, você tem domínio de púlpito? Ou seja, você tem essa segurança, essa habilidade em Deus de você conseguir reter as pessoas? Porque, querido, se assomar ao púlpito, ficar falando 1h30, até meu filho de 12 anos fala 1h30 sobre N assuntos. O negócio é se isso vai fazer sentido na vida de quem está te ouvindo, se essa pessoa vai ficar ali, atenta a estar te ouvindo. Então, eu prefiro pregar uma mensagem com 30, 40, 50 minutos e reter as pessoas ali, ouvindo com atenção o que eu estou pregando, do que eu me propor a pregar 1h30. E aí entra a terceira questão, que é para mostrar que tem conteúdo, e as pessoas acabarem não estando contigo ali. Estão sentadas no culto, mas não estão contigo na pregação. Mas fica a dica aí. Se você tem tempo, consegue dominar todo esse conteúdo para ser compartilhado e realmente há uma necessidade de você falar tudo, bem, se não, fique aí com seu esboço de 40, 50 minutos ou até 1h, mas para pegar uma mensagem com mais de 1h, precisa de muito domínio de púlpito, muita sensibilidade, percepção, condução, sabe? Trabalhar a questão de voz, tonicidade, porque senão vai causar um marasmo, um cansaço físico e mental. Físico, porque 1h30 sentado não é fácil. A gente consegue em vários ambientes, mas na igreja você sabe que tem aquela questão que a gente não sabe o que acontece, que as pessoas não conseguem. E o mental, porque é ficar te acompanhando ali 90 minutos sem estar entendendo. Então, pense isso com carinho. Se você desejar compartilhar todos esses pontos aqui que a gente estudou junto e mais aqueles que o Pai te entregou, ok? Então, essas são as revelações do nosso texto, nosso esboço completo. Agora vamos organizar tudo isso, vamos preparar o nosso esboço, vamos ver como é que a gente vai agir no púlpito. Agora é o principal encerramento para que tudo isso aqui faça sentido e para que você vá bem na sua pregação. Vamos à próxima aula, então?